Olá, você por um acaso já parou para pensar na possibilidade de que para ser um bom pai, primeiro você precisa ser um bom marido? Pois bem, reflita sobre isso, porque não há quem possa negar que o homem, para ser um bom pai, precisa antes de tudo ser um bom marido. Em uma das obras do italiano Piero Ferrucci, que tem por título Nossos Mestres, as Crianças, quer dizer, uma obra que já foi traduzida para 11 idiomas, portanto, um trabalho que teve um considerável alcance na diversidade cultural, né? E em um de seus capítulos, baseado em suas próprias experiências, Ferrucci diz o seguinte: de fato, falta tempo, mas afinal me dei conta de que a relação com os meus filhos passa através da relação com minha mulher. Portanto, diz ele, né, eu não posso ter com eles uma boa relação se minha relação com ela não é boa. Gente, essa afirmação de Ferrucci é uma verdade de extrema relevância, porque é incoerente e incompatível com a dinâmica do relacionamento conjugal o pai, marido, dizer que ama os filhos se não ama a mãe deles, e vice-versa. E a experiência clínica de Ferrucci mostrou a ele que cada ser é o resultado da relação entre os indivíduos, no caso, né, com suas figuras parentais primitivas, representadas pelo pai e a mãe. E essa relação, ela vive na nossa interioridade de forma harmoniosa e muito bela. Ou por vezes, né, em outro polo, pode funcionar como uma laceração dolorosa, essa relação entre os nossos progenitores. E esta relação, forçosamente, ela vai nos constituir no que somos. E isso é verdade também, né, na época da família dormitório, né, dos progenitores solteiros, da fecundação artificial, da manipulação genética, dos ventres de aluguel dos bancos de espermatozoides, né? Então, uma criança sente com todo o seu ser a relação que está acontecendo entre os seus pais, seja qual for. E eles a sentem em si mesmos. Se a relação está, por exemplo, envenenada, conflituosa, esse veneno, né, da discórdia vai circular pelo organismo da criança. Então, se a atmosfera, no caso, é harmoniosa, crescerá ele na dissonância. Se essa está cheia de ansiedade, né, inseguranças, também o seu futuro será incerto. A conclusão, então, parece clara. Se queremos ser um bom pai, sejamos primeiro um bom marido. Então, se quer ser uma mãe, a mulher precisa, antes de tudo, ser uma grande companheira, né, do seu esposo. E isso, gente, parece simples, mas na prática não é. Por quê? Ferrucci responde em primeira pessoa e com grande humildade. Ele diz: às vezes os parceiros conjugais têm esquecido dessa realidade. Marido e mulher, que também são pai, têm tido demasiada confiança. Então, sabendo que sua relação não vai bem, ao invés de tentar elaborar ou procurar ajuda, os casais continuam deixando o conflito se exacerbar e acabando por ficar crônico. E abandonam então a relação na sua própria sorte. Aí o que acontece é que, de pronto, logo aparecem as discussões, as recriminações, a transferência de culpa, ou por vezes assumem essa culpa dizendo:
Sou eu que tenho culpa em tudo isso. As coisas estão assim por minha causa. Mas o problema é que reconhecer tudo bem, mas não tento elaborar essa questão. Não se perdoam, né? Não zeram uma situação e ainda ficam lançando em rosto coisas antigas, mágoas passadas, que muitas vezes podem provocar o silêncio entre os dois ou muitas vezes uma explosão emocional. Então, quando o matrimônio, quando o casamento reage a tempo e recupera, né, o que é belo, né, no seu amor, os primeiros a se sentirem, né, e a darem conta disso, irmãos, são os filhos, meus queridos. Eles conhecem muito bem as variações comportamentais e emocionais que acontecem na relação entre esses pais. Portanto, por menor que seja a evidência de desentendimento, ou seja, um maltrato à mãe, uma rispidez, um grito com a sua amada, ou uma indiferença com ela, os filhos logo percebem e podem ser acometidos por um desânimo emocional sem precedentes. Precisamos então compreender e admitir que todos esses comportamentos desumanizadores por parte do pai provocam nos filhos e na sua mulher a sensação de que o lar deles está desabando e que o seu eixo de segurança, né, que é a família, poderá desmoronar a qualquer momento. É esse o sentimento de uma criança quando vê os pais se degladiando dentro de casa. Então, o marido, quando ele provoca na sua mulher e filhos esse tipo de sensação, ele deve procurar elaborar, buscar mudanças e devolver para eles, ou seja, para sua mulher, para os seus filhos, um marido, um pai que não seja um pai de sonhos, ou seja, um homem fantasioso, mas devolver para eles um ser real. E depois dessa decisão, o homem logo vai perceber que de forma sutil algo aconteceu, ou seja, a relação com sua mulher e com seus filhos melhorou acentuadamente. Às vezes a relação nem estava tão má, mas havia algo que não estava consoante e agradável. Assim, aos parceiros na relação conjugal, tanto o marido quanto a mulher, precisam estar vigilantes a qualquer sinal que denuncie o desencadeamento de um possível conflito. Como, por exemplo, uma falta de cortesia, a falta de cuidado um com o outro, uma atitude machista, uma dureza de coração, no sentido de não querer abrir mão até mesmo de direitos que ele considere seu. O marido precisa estar atento para que possa se dar conta a tempo dos possíveis desajustes, e buscar alternativas para melhorar a relação. E como então, gente, manter e melhorar constantemente a relação entre marido e mulher? Esse autor italiano, a quem me referi no início, Piero Ferrucci, é um grande romântico e ele acredita que a fonte do amor para os esposos reside na recordação dos seus melhores momentos. Ao contrário do que muitos pensam, eu creio que o fato de enamorar-se é o instante mais autêntico da relação entre duas pessoas, entre marido e mulher. É quando elas veem de todas as possibilidades, é quando elas veem que todas as possibilidades se abrem diante delas, quando tocam a essência e a beleza do amor. Diante dos olhos de minha mente, então vão desfilar os nossos momentos mais luminosos. Até hoje, por exemplo, eu e Raquel viemos desfilar na nossa mente esses momentos bacanas que a gente curtiu, que a gente passou. Até hoje, de vez em quando, eu e Raquel nos lembramos de como foi que aconteceu o nosso enamoramento.
ela disse que apaixonou-se por mim depois que eu dei um abraço nela. Olha que interessante. E sabendo disso, entre outros abraços que a oferto durante a nossa vida, o nosso relacionamento, eu gosto de quando ela está na cozinha, chegar por trás da Raquel, né, cheirar a sua nuca, abraçá-la apertado, porque assim eu estou fazendo a Raquel rememorar aquele primeiro momento que tanto significou para ela e também para mim. Então é bom que o casal traga à memória o primeiro passeio juntos. É bom lembrar de como foram as tardes, né, de namoro, as danças, as festas que curtiram juntos. E também como foi tomada a decisão, né, de se casarem. Sei que alguns aqui consideram, que estão me ouvindo ou me vendo, consideram brega e perda de tempo, mas por que não dar uma passadinha pelas fotos dos primeiros momentos? Porque quando você se casou, você quis filmar, você quis fotografar, com todo aquele desejo intenso no coração, e agora acha que é de só menos importante tirar as fotos, né, olhar o álbum, quando não é. Isso é fundamental para esquentar a relação e fazer vocês voltarem a se amar como nos primeiros momentos, como no primeiro momento, inclusive, do seu casamento.